Michelle? Boa noite, gente! Estamos aqui hoje com ele, o Caribe Tarso, um dos maiores influencers do país. É isso mesmo, Caribe? Eu queria ser do país, viu? Ah, fiquei sabendo que é, hein? A gente tá tentando. A internet é um mundo muito grande, né? Cada vez mais pessoas chegando, então, pra gente conseguir esse posto, tem que trabalhar demais, Michelle. E como que foi o início? Me conta. A internet, quando surgiu, né, todos nós não sabíamos muito bem como ela funcionava. Começou lá com Orkut, com ICQ. Quando a gente fala isso pra molecada, a molecada nem acredita que isso Não existiu. sabe que existe. não existia comunicação instantânea, né? Sim. Aí eu lembro que tinha aquele programinha, o ICQ. Você lembra disso? Lembro! E aí, enfim, foi tudo crescendo tudo muito rápido. Eu já tinha um pouco de intimidade já, porque eu já fazia alguns programas de televisão e coisas assim. Até que a internet criou um canal individual para cada pessoa. Hoje cada um é uma emissora. Cada pessoa é uma emissora. Cada E em pessoa várias transmite plataformas. Isso. Você pode ter sua emissora no YouTube, que nem aqui as suas plaquinhas, né? Facebook, Instagram. Sim. Então, hoje uma pessoa consegue atingir o máximo de número de pessoas possíveis por meio de um trabalho pessoal e individual. Coisa que era impossível antes, né? Sim, você tinha que ter um totalmente jornal, impossível. uma TV, um rádio, que se essas pessoas se não inovarem, acabam ficando para trás. E foi ali que eu comecei, faz 5 anos já que eu mexo com a internet. E as coisas estão indo muito bem, graças a Deus. Que bom. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aqui que a gente não pode deixar passar E eu em vou branco. eu vou segurando meu celular aqui porque eu tô fazendo um ao vivo. Isso. E a gente vai transmitindo. Eu tô mostrando Olá! Eu tô aqui com ele, né? Aquele polêmico Caribe Tarso. Vamos falar um monte de coisa. Vamos aqui, falar deixar o altos pessoal do cabelo babado, arrepiado. né? Então, me contaram que você é um dos homens mais cobiçados aqui da região. Oh! É verdade ou é mito? Eu vou deixar pra vocês responderem isso, porque o que aparece pra mim, né? Eu Não, fico onde só... eu vou. Michele, você é amiga do Caribe? Olha que bom, né? Michele, você me passa o contatinho do Caribe? Falou, não, Ah. gente, não posso passar. Bom, o que ronda a cidade de Indaiatuba são esses papinhos onde eu frequento. É verdade ou não? Sem Então, mentira. o que acontece? Sabe o que eu posso falar? Tudo isso quem trouxe, Michele, foi a internet. Porque a internet, ela abre um campo para que você receba, para que você se comunique com mais pessoas. E quando você tem essa comunicação com mais pessoas, é lógico que você vai receber mais mensagem, você vai ter mais visibilidade, o seu trabalho vai aparecer mais, a sua imagem vai aparecer mais, tudo que você faz aparece mais. Então, na verdade, eu acredito que isso que você falou faz sentido, e eu acredito que seja assim Sim. mesmo, por conta da quantidade de pessoas que têm acesso ao meu conteúdo. Se eu Você consegue responder todas elas? É quase impossível. Mas devagarzinho a gente vai respondendo. Eu quase não deixo ninguém sem resposta, a não ser que seja haters, né? Aí não tem jeito, pessoas que querem... Você vê que a intenção da pessoa é te colocar pra baixo, né? Mas quando é um elogio, quando é alguma coisa assim... Aí você responde. Aí a gente tenta responder. Eu vi também algumas entrevistas suas, até que o pessoal comentou muito, né? Você falando os pilares, como conquistar um homem. Me fala um pouco disso. Então, o tema relacionamento sempre foi um tema que eu lidei na internet. Relacionamento e negócio são coisas que andam de mãos dadas, né? Todo podcast ou todo programa de entrevista que trata de relacionamento, não tem jeito, tem um dedinho, tem um link com negócio. Então, negócio e relacionamento andam de mãos dadas. Eu sempre fui, desde moleque, eu sempre quis trabalhar por conta. Trabalhei dentro de uma empresa. Então, o mundo empresarial é uma coisa que eu tenho intimidade. E eu comecei a falar sobre negócios e vivendo, como o negócio tem muito a ver com relacionamento, já tive alguns relacionamentos e esses foram me ensinando bastante coisa. Fora também o ciclo de amizade que eu, por ser uma pessoa... eu não sei por que as pessoas me encaram assim, mas enfim, cada um com as suas particularidades, né? Eu sempre guardei segredo dos meus amigos. Sim. Então as pessoas ficavam à vontade em desabafar, em falar o que sentia, como que estava o relacionamento dela, e eu guardava e não contava pra ninguém. Então quando meus amigos saíam com as meninas, falava o que fez, com quem fez, quando tinha problema no relacionamento, falava pra mim e eu guardava, e o que eu podia fazer como sugestão eu dava. E na verdade um especialista nasce assim. Ele é uma pessoa que junta informações e cria um padrão de comportamento.
Faz um estudo de comportamento. Você acaba observando que os mesmos problemas que eu tenho é o que você tem, que ele tem, que todos nós temos. E que nós procuramos as mesmas formas de resolver esses problemas. Embora a gente acredita que não, parece que as coisas só acontecem com a gente. Um dos fenômenos da internet, por exemplo, o Whindersson. O Whindersson, ele, se você for analisar a base do conteúdo dele, é identificação. Sim. Que seria o quê? Ele fala de coisas que aconteceram com a mãe dele, com a avó dele, na casa dele, que você pensa que você viveu também, mas que você pensa que só aconteceu com você. E aí quando ele fala lá na televisão, ele fala, mas rapaz, eu não acredito que a minha mãe fazia igual a mãe dele, ou a mãe dele fazia igual a minha. Que nem esse negócio da avó, né? Colocar o dinheiro que parecendo que tá passando droga, que é uma coisa assim que você nunca vai imaginar que a outra avó faça a mesma coisa. Agora, por que a avó faz isso? Eu não sei. Mas é uma coisa que acaba criando identificação. Sim. Né? Então, quando você começa a falar de relacionamento e a pessoa lá do outro lado pensa que só tá passando, só ela que tá passando aquilo, que a mulher dele tá fazendo aquilo com ele e as outras mulheres não estão fazendo isso com outras pessoas, aí ele descobre que não, que o comportamento feminino segue um padrão da grande maioria das coisas e o comportamento masculino mesmo. Sim. Então, quando você junta todas essas informações e fala que isso é comum e que existem métodos para resolver, por quê? Porque a gente tenta de um jeito resolver um problema, tenta de um outro, mas um dá certo. Sim. Só que para saber qual que é o que dá certo dentro de 10 que não dá. Você vai ter que errar, será que 10 vezes para acertar uma? Ou é mais fácil você procurar um especialista e saber qual é o método que funcionou com o máximo de número de pessoas? Aí você já vai na fonte, já, você não precisa errar. Aí não precisa errar. Né? Você já pega, por isso que é tão importante esses trabalhos hoje de psicanalistas, psicólogos, Sim. coaches, mentores, que ele faz isso, ele ouve o que você está falando e você fala, ó, eu tive 10 casos iguais ao seu. Você já se decepcionou em algum momento com alguma mulher? Na verdade, não só com mulher, né? Eu me decepciono com todas as pessoas, né? Não, tô te perguntando com mulher. Com mulher? Relacionamento, namoro. Como que eu posso te responder isso? Às vezes a gente cria expectativas a respeito das pessoas, porque às vezes a pessoa nem mostra o que é, mas você tira conclusões sobre ela e você se decepciona porque você criou uma pessoa que não existe. Não que a pessoa, de repente, ela quis te enganar. É que, Você de repente, imaginou, o coração... Justamente. você idealizou a pessoa e quando você descobriu, a pessoa não era aquilo que você... Ela era o que ela sempre foi, mas ela não era aquilo que eu imaginava, porque nós criamos, tem uma música do Cazuza que fala isso, o nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. Então assim, o que ele quer dizer? Que o amor a gente que cria. Que cria. Quando nós estamos racionais, quando a gente está saindo com a pessoa e conhecendo ela, nós pensamos racionalmente, quando nós conseguimos enxergar exatamente o que ela é. Quando entra o sentimento, a gente cria uma princesa, né? Cria uma e a rainha. Gente cria um príncipe. E você cria um príncipe, exatamente. E aí quando a gente se decepciona, fala assim, nossa, a pessoa me decepcionou. Não. Eu me decepcionei com a imagem que eu criei da pessoa, porque o sentimento ficou misturado junto com o racional. Então, na verdade, as pessoas são como elas são, e se a gente encarar de maneira fria, a gente vai saber como que é. Mas quando entrou um sentimento no meio, aí o sentimento moia tudo, né? O sentimento aí é complicado. Então, por isso que eu já me decepcionei. Na verdade, com todos os meus relacionamentos, acaba se decepcionando, porque se ele acabou, sempre vai rolar uma decepção. Porque a gente cria uma pessoa que, de fato, não existe. Sim. Né? Todos são assim. Então, a gente está falando de uma Todos, regra. no geral, isso. De uma regra. Todos nós vamos nos decepcionar porque nós vamos, sim, criar uma pessoa que não existe. Né? E você deixaria alguma dica pra gente mulher, né? Que você, bom, sabe melhor que todos aí. Até eu quero pegar umas dicas contigo. Dicas como que a gente vai fazer. Uma dica assim, pra gente não fazer mais a pessoa sofrer tanto, a pessoa não se decepcionar tanto com a gente. No início, a gente também tenta ser a melhor possível, né? E vocês, homens, criam a imagem como a gente também cria a imagem. Tem algum segredo que a mulher possa fazer para não transmitir isso para vocês, homens, ou não? Não existe. Olha como que a gente está vivendo uma situação difícil, Michele. A matemática já não tem... eu vou falar exatamente sobre a sua pergunta, a relação... a gente pode falar tanto do homem para a mulher, né? Como o homem conquistar uma mulher e ser um homem interessante para uma mulher, como da mulher para o homem. Vamos começar então falando
ou vamos falar só disso, de como uma mulher pode fazer isso em relação ao homem. O oposto é sempre verdade. Ou seja, se a mulher estivesse na situação do homem, o conselho seria o mesmo, né? Hoje, o que joga contra as mulheres? É uma matemática, não é nenhum conceito, não é nenhuma briga de sexo, não é nenhuma filosofia, nada. São os números. Infelizmente, as mulheres, poderia ser com o homem, mas hoje acontece com as mulheres. Infelizmente, as mulheres estão num número menor no mundo. A ONU, por exemplo, calcula que as mulheres chegam a mais do que o dobro da população de homens. Só no Brasil, existe 5 milhões de mulheres a mais do que homens. Então, a matemática já não está ajudando. Quando a gente pensa que o cara está só com a gente descobre que ele tem mais 8. Então, olha para você ter uma 9. ideia. Existe um problema crônico que não foi que ninguém que inventou. Quando há desigualdade, há um problema que precisa ser corrigido. A desigualdade de pessoas vivas, ela cria um problema que tem que ser corrigido de alguma forma. Então não foi porque a televisão falou, porque o movimento feminista falou, porque o movimento Red Pill falou, não. O número tá aí, é só você pesquisar. E outra, se você tem dúvida, sai num barzinho, sai num lugar que você vai ver qual que é a população de mulher e de homem. É surreal. É surreal, é muito mais mulher. Então essa matemática ela tem que ser corrigida de alguma forma. Então já existe esse desequilíbrio, que não foi ninguém que criou, isso é uma coisa natural, e a matemática já fala que as mulheres estão em mais quantidade do que os homens, e que precisa ser corrigida. E como se corrige isso? Diretamente afetando os relacionamentos. Veja bem, o relacionamento convencional, como nós conhecíamos dos nossos pais, dos nossos avós, fala daquele relacionamento fiel, um homem, uma mulher, criam seus filhos. Sim. Mas para isso ser verdade hoje, precisaria ter um homem para cada mulher. Mas matematicamente não tem. Tem 10 mulheres para cada homem. Então o que a tendência e o comportamento humano fez para corrigir essa desigualdade? Um relacionamento sem compromisso. E cada vez mais as pessoas aceitando novas formas de relacionamento. Novas formas de relacionamento, porque não existe outra forma. Então a pessoa que consegue achar hoje. Desculpa que eu estou um pouco meio de uma... A pessoa que consegue achar hoje uma pessoa só para ela tem que dar um jeito de preservar isso. E por isso que existem tantos mentores, tantas consultorias, mostrando assim, ó, como que você consegue ter esse relacionamento do modo antigo, que é o que tem que ser feito, porque é isso que cria família. É esse relacionamento que forma uma família com estrutura. Sim. Esses novos relacionamentos estão em testes ainda. Sim. Mas funciona, mas está em teste. Funciona uma, o outro não funciona. O que funciona é o que está lá desde o começo da humanidade. É o homem, a mulher, fidelidade, e faz os filhos, faz uma família, e tem os avós, tem os tios e assim por diante. Todos os outros tipos de relacionamento estão em testes. Estão aí, mas estão em teste. Então a gente não pode falar que é algo já que a gente pode catalogar. Então acreditamos que futuramente não teremos mais relacionamentos. Sim. Na verdade, não teremos mais relacionamento e a gente pode provar. E eu posso provar. Não só eu, como todas as pessoas que estão estudando a internet, estudando comportamento. Uma delas é essa, a matemática criou um desequilíbrio. Sim. Né? Então procura novas formas de relacionamento. E todas essas formas de relacionamento não é como o normal que nós conhecemos. Não que vá acabar os relacionamentos. Vai acabar os relacionamentos da maneira que nós conhecíamos, que é esse de fidelidade. Então o que existe? Existem dois movimentos. Um movimento daquele que ensina você, como mulher e como homem, a viver esse relacionamento padrão. Eu só com você só comigo, vamos ser felizes eternamente. E uma outra geração mostrando que a mulher não precisa de homem e que o homem não precisa de uma mulher. O homem se vira muito bem sozinho, fazendo até com os afazeres domésticos ou com outras coisas na casa, que antigamente era uma atividade predominantemente da mulher. E a mulher do outro lado não precisando do homem, porque ela também pode trabalhar, ela também pode trocar uma lâmpada, ela também pode trocar um chuveiro, e ela também não precisa de homem. Então esse movimento cresce muito, por quê? Para corrigir essa desigualdade que existe entre o número de homens e de mulheres. Então o relacionamento, quando você tem esse relacionamento normal, que a gente vê que é a base da sociedade, né? Normal, quando a gente fala que é a base da sociedade, aquele que procria, é aquele do homem e da mulher. Isso que a gente está falando do relacionamento, existe o relacionamento de homem e mulher, existem relacionamentos abertos de homem e mulher, mas a gente está falando de relacionamento entre homem e mulher. Sim. Mesmo um relacionamento aberto pode dar continuidade na humanidade.
Porque um homem pode ter filho com uma mulher fora do casamento. Então, a humanidade, mesmo que seja um relacionamento diferente, aberto, um homem com 2 mulheres, um homem com 3 mulheres, uma mulher com um monte de... enfim, ainda nós estamos falando de homem e mulher, ainda está falando que a humanidade pode ainda ter filhos, crescendo num ambiente diferente, mas pode. Mas e quando nós estamos falando de um relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher, que não existe como gerar filhos? Então, assim, por que o relacionamento é a base da humanidade? Por quê? Porque é o começo de tudo. É o comer sem um relacionamento, ou eu digo relacionamento entre um homem e uma mulher, não aquele exclusivo. Sem um homem e uma mulher, a humanidade não existe, acaba. Acaba. Né? Vai começar só a ter cemitério e não vai ter maternidade. Meu Deus. As pessoas só morrem e ninguém nasce. Verdade. Né? Então, a preocupação é essa. Liberar todo tipo de liberar assim, achar como normal, achar como aceitável. Se todo mundo fizer dessa forma, cada um faz o que bem entende. Mas a gente está falando de modo natural. Ninguém está falando mal de nenhum relacionamento aqui. A gente está falando que tem que ser porque as coisas têm que andar. Né? Então, essas novas formas de relacionamento assustam um pouco. Essas que não conseguem dar continuidade na humanidade. Uma vez que não tem como, né? Como que você vai dar continuidade nas coisas se você... Então, por isso que esse tema relacionamento, ele é uma coisa que está muito em alta. Podcast, você pode ver os cortes, é o que mais viraliza. Muito. É o que está dando mesmo. Cada vez pessoas mais tratando desse assunto. Porque ninguém quer ficar sozinho, na verdade, né, Michele? Não quer ficar sozinho, mas tá complicado, como a gente tá falando aqui, né? Ninguém quer nada com ninguém. Ou eu conheço uma pessoa hoje, daqui a pouco conheço outra, desisto daquele e conheço... A rede social. Sim. A famosa rede social. Eu não sei se veio para atrapalhar, se veio para ajudar. Para quem sabe usar... É muito é pro difícil. Bem. Para quem não sabe, é muito difícil. E eu vejo a rede social e vejo a internet como... Vamos falar então... A ideia aqui é falar por que os relacionamentos vão acabar e como a gente consegue provar isso. Então, o primeiro ponto que a gente citou é exatamente... a base seria essa desigualdade numérica entre homens e mulheres, que isso é uma coisa natural. E agora, o que vem mais para contribuir o fim do relacionamento da maneira que nós conhecíamos? Aquele que é do sonho, do filme Notting Hill, aquele do filme enfim, dos filmes que aquele amor platônico, né? Ghost. Então, por que isso vai acabar? Porque a internet, tudo gira em torno de opção. Se você for analisar qualquer coisa da sua vida, você não troca, ou você não tem, ou você não tem possibilidade de ter acesso por falta de opção. São as opções que faz você mudar de carro, por exemplo. Por exemplo, se você só tem um carro e você não tem onde comprar outro carro, você vai ficar com o seu carro. Sim. Se surgiu uma opção, você tem uma opção para pensar. Se é 2, você tem 3. Você já tem 3. Imagine você tendo 10 opções para trocar seu carro. Primeiro, você enjoa mais rápido do seu carro, né? Porque você passa a considerar a possibilidade de ter outro. Sim. Aquilo fica dentro da sua vida, entra dentro do seu campo de análise, coisa que você não tinha antes. Então, as opções que a internet trouxe, especialmente para relacionamento, jogou uma pedra, é como se tivesse amarrado uma pedra no calcanhar do homem e da mulher e ter jogado no rio, porque ele leva ao afogamento de um relacionamento. Antigamente, por exemplo, se você brigasse com seu marido ou com seu namorado e não tivesse opção de trair ele com ninguém, você ia ficar chorando na cama e quem sabe depois ele fosse lá e fizesse um carinho em você e o sexo não corrigisse essa briga. E amanhã você acorda, tudo bem. Hoje você tem a possibilidade de fazer sexo com o outro, não com seu marido, numa briga. Quando você tá no banheiro brigado, e ele aqui na sala, e tem um cara mandando um beija-florzinho pra você e uma florzinha lá dentro do banheiro, enquanto vocês dois estão brigados. Você fala pra ele que vai comprar pão, e encontra o cara numa quebrada aí num carro, e vocês fazem o que vocês já combinaram no banheiro. Então, na verdade, antigamente não tinha internet. Não tinha como você fazer essa combinação. Não tinha acesso. Não tinha o acesso. Um vizinho vai entrar, vai gritar lá da janela, Michele, você brigou com seu marido? Olha eu aqui, não esquece de mim. Ninguém vai fazer isso, né? Não vai. Hoje a janela da pessoa para gritar com você é o direct, é o WhatsApp, é o Facebook, sim, é o Messenger. Sim. Enfim, é o Tinder, é o Twitter. O telefone não para, né? Não para. Então a opção... de mensagem. A opção faz com que você troque aquilo que você podia ajustar com mais facilidade. Ninguém mais ajusta nada e se troca. Amizade, família...
relacionamento. Por isso que é o fim. Então hoje todo relacionamento ele tá fadado. Antigamente todo relacionamento já foi feito para acabar. A ideia do relacionamento eterno não existe. Não existe. É uma fantasia da nossa cabeça. Tanto que, Caribe, você tá falando, não, tem como provar. Qual que é a prova? Um pouco antes de você, eu não lembro bem a ordem, né? Vamos lá, primeiro você casa no civil, depois você casa na igreja, ou tem como inverter isso? No civil primeiro, então, primeiro depois no na civil, igreja. Depois na igreja. Então vamos lá. Então antes de você ir para a igreja, Civil. você vai no civil e sabe o que você assina lá? Um regime de separação de bens. Olha o nome, vamos repetir? Um regime de separação total de bens. É um regime de separação de bens. E ali você escolhe como que você vai se comportar quando você se separar da pessoa. Sim. Então, pouco antes, o seu vestido tá comprado, a festa tá toda maionese, os convidados, o buquê, né, o churrasco, tá tudo certo lá para você casar. O padre, a igreja. Só que um pouco antes, vem o juiz e fala para você como que você vai se comportar na hora que você se separar. Seu regime de separação de bens. Aí você escolhe parcial, universal, total, tem alguns lá. E aí você vai para a igreja e o padre de modo fantasioso e o pastor de modo fantasioso fala que você só vai se separar do seu marido quando vocês morrerem. Que vocês vão ter que aguentar qualquer coisa. Aí você já aceita. Saúde, pobreza, doença, vizinho, falta de amor, falta de carinho. Até que a morte não separa. Só a morte que vai separar vocês. É. Só que um pouquinho antes o juiz não falou isso para você. Você assinou um regime de comunhão de bens, onde fala que você vai se separar em vida e que você vai dividir os seus bens em vida, não na morte. Só que lá na igreja. Então, assim, existe aquela briga entre o que nós queremos que fosse o que nós queremos que fosse verdade e o que realmente é verdade. É a luta da fantasia contra o dia a dia, né, a realidade. Que é uma norma que a gente pode dizer que é uma realidade inconveniente. Ou seja, eu queria que fosse de outro jeito, mas é de um jeito que eu não queria. Então é melhor eu ficar quieto, eu não aceitar, porque isso me faz sofrer. Realidades inconvenientes, né? Então todo mundo pensa, eu vou me casar e eu não vou me separar. E antigamente os casamentos duravam mais tempo. E a prova disso é uma. Não vamos ficar mais inventando. Existem várias, mas a principal, o pilar que está lá no teto, é a internet. Sem dúvida a internet. É a internet. É a internet. A internet, não interessa se foi traição, se o relacionamento esfriou, se o marido ou a esposa começou a tratar uma outra pessoa de modo agressivo. Tudo aquilo você pode ver que tem origem na internet. Sim. Alguma coisa minou a autoestima da mulher, alguma coisa minou a cabeça do homem falando que a mulher dele não é mais o suficiente, porque olha a mulher dele engordando atrás de uma pia, enquanto um monte de menina com TikTok com cordão cheiroso lá na tela da coisa, ninguém tá vendo. Então, aos poucos, isso vai criando um padrão na cabeça dele, quando ele tá olhando aqui a tela da menininha aqui no TikTok, linda, e olhando a bunda da mulher dele lá na pia, e tá falando, mas não tá batendo. A conta não tá fechando. Hoje, tudo bem, mas e amanhã? E se essa menininha mandar um direct pra ele? Aí assim, não. Então, e pode acontecer, dependendo da idade, dependendo de como que você tá, essas coisas podem acontecer. Perfeitamente acontecem. Você é magoado, aí chega uma tratar bem, fala uma palavrinha. Antigamente você não tinha acesso, olha, eu posso falar com toda propriedade do mundo. E eu ainda que não tenho, você pega com pessoas mais velhas, vão falar, nós não tínhamos acesso à pornografia. Não existia acesso. Eu fui ver isso, acho que com uns... Aquelas revistas. Nossa, mas a minha mãe fala que ela tinha acesso. E não, minha mãe não é tão velha, minha mãe anda de moto. Ela não é tão velha assim. Eu vejo ela sempre com você na internet. Então você vê, ela tinha umas revistinhas que era desenho de lápis. Tipo assim, sabe aqueles bonecos, tipo palito de... Era uns palitinhos que mostrava que você ia virando. Né? Depois que foi sair revista e só comprava na banca, aí você ia na locadora. Aí a locadora tinha aquele bequinho, né? Que parecia que o capeta tava lá dentro. As fitas, parecia que era um ambiente tenebroso pra você. Então, hoje, olha o acesso que você tem no grupo de WhatsApp. Tudo. Mostrando do A a Z como que você faz. Então, veja bem, isso, ao longo do tempo, vai minando, vai criando uma sexualidade nas pessoas, um estímulo. Então, veja bem, eu não tô com vontade de namorar. Eu não tô até você me mostrar um vidinho. Se eu não tivesse a internet e se eu não tivesse esse vidinho, eu tava lá sem vontade de namorar na minha casa.
Agora o cara, aí você abre o grupo, tem Um monte um de monte opção. de mulher lá, Aí tudo você fazendo vai um monte escolher. de coisa. Não, aí aquilo acaba estimulando você ao sexo. Ao sexo. E aí a sua mulher não quer. Porque ela quer uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Na internet tá à vontade ou você pede por telefone, como se fosse iFood, né? Mas é Hoje isso. você pede sexo pelo iFood, quase. Bom, olha, gente, como ele é polêmico. Já que estamos falando de sexo, o que você acha dessa mulherada que vende fotos na internet? OnlyFans. OnlyFans. E todas as plataformas. Pé, vendem pé também. Pé. É isso? Vendem pé? Mas vende tudo. Né? E os homens compram pé? Compra, então, dos que os árabes têm tara, né? Sério? Os árabes têm tara, pé. Tem meninas que ela O trabalha no pessoal pé. aqui da minha produção, né? É. Vitor, Manu, falou. Michele, o que mais se vende hoje é pé. Você não sabe, né? Eu a não gente sabia. não sabia disso, é. Eu não sabia, juro. Não, eu também não. Isso também é novo pra mim. Inclusive, vou lançar agora no meu Instagram. Tô falando em primeira mão aqui. Provavelmente, quando isso for pro ar, eu já vou ter alguns vídeos já postados na internet. Que eu vou fazer um quadro, que eu vou me vestir de árabe, eu vou usar um filtro de árabe. E eu vou oferecer dinheiro pras meninas na rua pra bater uma foto do pé. Vamos ver qual que vai ser a situação. Gente, Porque a gente tem que dar um pack jeito. de pé. Mas assim, o que acontece hoje com as meninas, né? Existe hoje uma tendência também muito grande que movimenta muito bem a internet. A gente pode falar que hoje, em primeiro lugar, a gente está falando que o relacionamento é um tema popular. Sim. E que engaja muito na internet. Mas ainda em cima que a gente já começou falando de relacionamento, mas em cima do relacionamento é o corpo. A beleza física, dança, dancinha, cor. Então a gente pode colocar num pacote de 4, 5 coisas como o que mais movimenta hoje a internet. Nutrição, né, e saúde. Receita sempre deu certo. Não estou falando que uma é maior que a outra, mas tudo que Sim. movimenta. Corpo, saúde, então exposição de homem e mulher, que a academia que já envolve tudo. Condicionamento físico. Saúde. Relacionamento, né? E negócios. Como ganhar dinheiro, como ficar rico, como enriquecer em uma semana. Então é isso aí. Eu sinto bastante dificuldade, eu também sou empresária, você me conhece. Eu sinto muita dificuldade porque a minha equipe, eu sempre formei com mulheres. Eu gosto de trabalhar com mulheres no meu escritório, na minha equipe. As minhas assessoras que viajam comigo e tal. E de um ano pra cá, eu venho sentindo muita dificuldade em contratar mulheres. Né? Aí uma funcionária minha, sem citar nomes, falou: Michele, essa mulherada não vai trabalhar. Elas estão vendendo foto. Sim. Olha pra você ver. Comecei a pensar, será que é isso? Eu acredito que sim. Eu acredito. Aí eu fiz não um estudo, né? Mas eu pensei muito bem a respeito disso e cheguei, né, numa conclusão que realmente, elas preferem vender foto, vender corpo, do que trabalhar numa empresa. Muito mais fácil, faz em Muito casa. mais fácil. Faz academia, come bem, faz alguma coisa que gosta e acaba vendendo na internet. A internet tem tirado muitas pessoas do mercado de trabalho. Inclusive eu vi uma postagem hoje falando assim, que toda pessoa que trabalha em casa tem uma pessoa trabalhando na rua para pagar essa pessoa que está em casa. Porque a casa, ela não produz. Então não existe uma produção que movimenta todo o mercado. O que produz é colher, plantar, produzir, industrializar e fazer isso aí. Por quê? Porque é isso que é atividade braçal, é isso que mantém. Mas que tudo isso de forma geral tem pagado as pessoas da administração, pessoas que fazem marketing. Sim. Então, esse mercado digital, ele cresce, mas em contrapartida, sempre vai ter que ter pessoas. O problema é que ele está roubando essas pessoas. Sim. Cada vez mais elas têm informação e sabem como trabalhar em casa. Antigamente, esse conhecimento era limitado, era muito difícil de se obter. Então, as pessoas ricas, elas tinham que ter contato com uma pessoa rica, que é outra coisa que a internet traz. Tinha que ter um amigo rico para puxar você, para ensinar onde estava o caminho das pedras. Hoje você compra um curso de 3 mil reais e os caras ensinam do A ao Z também, como faz para você ganhar dinheiro sentado no computador. Então cada vez cresce mais esse mercado e cada vez se produz menos. Exatamente. Entendeu? E o produto sobe na prateleira porque a mão de obra está cada vez mais cara, né? A oferta e procura. Então a internet, na verdade, como a gente estava falando, Michele, ela veio para revolucionar tudo. Só que agora, em especial, ela tá num boom que ela tá mexendo com a estrutura toda da sociedade. Trabalho, negócio, relacionamento. Como eu falei agora do trabalho, né? E as meninas, como você falou pra mim, as meninas têm que fazer mesmo. Se é o corpo, assim, o que eu vejo? Elas eu gostam, nada contra. Justamente.
É assim, lógico que ela vai encontrar as dificuldades dela, vai ter o ônus e o bônus disso. Mas se o ônus, como em qualquer outra coisa, for menor do que o bônus, marcha, Porque né? não? Tá com pau. É lógico, Então, cada assim, um... qual que seria o ônus? O que não pode o que eu tenho sempre criticado esse tipo de conteúdo na internet que uma vez que eu escolha fazer um conteúdo, eu vou ter o ônus daquilo, não só o bônus. Uma escolha e uma renúncia. Eu escolho o dinheiro, eu renuncio, por exemplo, à minha privacidade, né? Então, quando você escolhe se expor com o corpo, você vai estar na boca da turma. Primeiro que você vai engajar muito, então automaticamente vai surgir tanto admiradores como haters. Então você vai ser uma pessoa... Como você lida com os haters? Você tem estrutura emocional para lidar com essa situação? Porque tem muitas meninas que começam a ter um corpo bonito, tem uma estrutura, mas não tem um emocional preparado para saber lidar com o assédio e com as críticas. Não Esse que é o... Aí ela volta para a internet, que é o mesmo lugar que ela usa para se comunicar dessa forma com o corpo, para começar a reclamar dos efeitos daquilo que ela está fazendo. Ou seja, ela sai na chuva, ela se molha, depois ela volta para falar que se molhou. Isso. Então, tipo assim, não faz nenhum sentido. Não. Quer fazer uma atividade? Estude. Tem que ter um preparo emocional. Preparo emocional e saiba todos os problemas que vai vir em consequência daquilo que você está fazendo. E o corpo, para a mulher, é uma coisa que é muito significativa. Porque as pessoas já vão te rotular. Elas vão te rotular. Se você é uma mulher que expõe o corpo e está numa plataforma e é casada ou tem um relacionamento sério, a sua imagem, a sua primeira imagem, ela é totalmente diferente daquela menina solteira que faz a mesma coisa e posta a mesma foto. Sim, claro. É o mesmo conteúdo, é a mesma coisa, às vezes é o mesmo tanto de segredo, é tudo idêntico. Uma namora ou é casada e a outra é solteira. Entendeu? As pessoas olham para que está namorando e que faz esse conteúdo e já rotula ela como uma pessoa. Sim. Agora a mulher que está de repente sozinha, o pessoal já vê mais oportunidade, já fala que está ganhando dinheiro com outras coisas, enfim, que é garota ou que, enfim, faz alguma coisa relacionada não só àquele conteúdo. Porque a internet, olha que interessante, ela é um meio de comunicação. Tudo que você posta lá, ele é encarado como propaganda. É uma propaganda, não é um mundo real. Aquilo ali vai te trazer para o mundo real. Eu compro um negocinho preto para escovar os dentes. A propaganda tá lá, aquela lá é a imagem. A realidade é quando o produto chegar lá na minha casa, que você vê ele mesmo. Então, como a internet é um ambiente de mídia, de marketing e de mostrar a coisa, quando você mostra o seu corpo, quando o seu conteúdo é o seu corpo e não um barbeador, o seu conteúdo é o seu corpo, por exemplo, e não uma agência de uma viagem, ou qualquer outra coisa, você está colocando ele como um produto, embora você não queira, mas não interessa o que você queira. Mas é um produto. Se você está mostrando não interessa o que você não queira, justamente. a bunda, se você está mostrando os seios... Não interessa o que você não queira. Eu falo assim, mas eu não quero, mas não está na sua mão querer ou não. A internet é esse ambiente, você está colocando no ambiente, nesse ambiente. Então as pessoas vão encarar como um produto. E se sua bunda é um produto, seu peito é um produto, eles vão falar, será que tá pra mim? Quanto custa? Será que... Agora, se você já é casado e tem um relacionamento, beleza, é um produto, mas é um produto que não é meu. É um produto que já é de outro, então eu não vou conseguir comprar. Não tem acesso. Porque eu não tenho acesso, você falou tudo. Então, existem muitas coisas para as meninas analisarem, os homens e as mulheres, embora esse conteúdo é predominantemente feminino, né? Existem poucos homens, até perguntaram pra mim, cara, você não quer fazer um OnlyFans? Eu falei, se a mulherada comprar, dá um jeito, passa um óleo no corpo. Ai, será que tem bronzeamento artificial pra homem, essas coisas, será? Mas daí o que tem eu vou uma amiga marcar minha aqui que tem bronze. Mas eu vou marcar o quê? Minha mulher tem um negócio, alcinha, tem... Ai, não sei, eu acho que marca a sunga, não é? A sunga? Acho que é bom. Deve ser, né? Monta um negócio, Michele, você não é empreendedora, monta um negócio de bronzeamento artificial pra homem, pra mostrar não sei o quê. Não sei o quê. Só uma corzinha só, né? E passa um lubrificante, passa um... Olha que eu acho que não vai ser as mulheres que vão comprar, não, viu? Eu acho que vão ser os homens. Aqueles homens, sabe? Aqueles homens, né? É um conteúdo. Bom, estamos aqui com ele. Maravilhosa conversa, muito bom o papo. Quer deixar mais alguma situação, mais algum comentário para o público? O meu tema principal é falando de internet. Então, como eu estava falando para você, tem uma coisa muito interessante também que a gente pode citar, que é
os encontros, como inicia um relacionamento e como a internet veio mudar isso daí. Vai ter que ter um start. O start de todo relacionamento é exatamente marcar alguma coisa com alguém. E hoje um tema que está muito em alta é: será que a mulher já tem um relacionamento, transa ou vai pra cama com o cara no primeiro encontro ou não? Sabe por que esse tema está tão em alta? Porque antigamente, quando você encontrava uma pessoa pela primeira vez, realmente você encontrava ela pela primeira vez. A gente saía, ia pro você não tinha nenhum baile. contato praticado. Veja Não. bem, quando você marcava um encontro, você praticamente não tinha nenhum contato com a pessoa. Você não sabia praticamente nada da dela. pessoa. Então o primeiro encontro era realmente o primeiro encontro. Por isso que era tão assustadora a ideia de já ir pra cama com o cara no primeiro encontro. Porque, poxa, eu não sei nada dessa pessoa. E a gente cai na ilusão que hoje nós vivemos a mesma realidade com a internet. Só que não. Quando você encontra a pessoa pela primeira vez e fala assim: nossa, eu encontrei a pessoa pela primeira vez e eu já fiz tudo que eu tinha que fazer com ela. Como se fosse a primeira, mas não. A pessoa já está conversando com você há mais de uma semana, às vezes 2 semanas. Você já sabe o perfume que ela usa, você já sabe a cor da cueca dela ou a cor da calcinha. A cor preferida, o carro, onde mora. Foto, nudes. Meu Deus. Antigamente, por que uma pessoa não saía com a outra primeira vez? Falava assim: vai saber o que eu vou encontrar? Que medo que a gente tinha. Peludo, Eu não é peludo, lembro. mas vamos falar da verdade, como que é o cheiro, como que é a coisa. É. Né? Embora isso, o cheiro ainda não dá pra passar pela internet, pelo Instagram, mas logo acho que vai ter um Logo, botãozinho vai ter um que vai apertar, vai botãozinho. sair um cheirinho dos smartphones, né? Pra você passar um cheiro assim. Mas hoje, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, é uma ilusão pensar que nós estamos encontrando ela pela primeira vez, quando na verdade a gente já tem uma intimidade com ela. Tanto que tem pessoas que se relacionam só pela internet e são apaixonadas. Não existe namoro só digital? Existe digital. Tem pessoas que namoram de outros países Tem gente que namora só. e nunca se encontraram. E elas se amam, viu? Se você vê... Você acredita nisso? É assim, de certa Que forma. se amam? Mas veja bem, uma pessoa tão carente, que só tem um gato e um cachorro, não conversa com ninguém, tá isolada, e pega uma pessoa do outro lado que dá atenção pra ela todo dia, ela acaba se apaixonando. Teve o golpista do Tinder, né? Ele namorou o mundo inteiro. Justamente. Pega as meninas carentes e os homens carentes, juntam ela tudo num lugar só, num ambiente, numa plataforma digital, e elas se comunicam por meio de um Tinder, por meio de alguma coisa, e elas se encontram. E aí acaba o quê? Não é aquele amor que a gente fala de se matar, mas é um amor sim. Existia até um programa num canal fechado, onde tinha um analista, né, que fazia isso, fazia essas pessoas se encontrarem, essas pessoas que namoravam muito tempo no ambiente digital, e faziam elas se encontrar, e muitas vezes era tudo fake. Aquela pessoa nem existiu, a pessoa era casada. E assim acaba que... Então assim, é um tema que... Só uma coisa que eu queria falar pra você, que eu tava na mente quando eu tava vindo pra cá dirigindo, que é uma coisa que é um tema recorrente na internet, dá bastante engajamento, depois você pode até editar e colocar isso daí, de que existe uma ilusão de que nós encontramos a primeira pessoa hoje, quando na verdade a gente já tem uma intimidade pessoa, com porque ela. já Por conversa com a isso que pessoa. quando a gente sai com a pessoa e a primeira vez a gente vai pra cama, não significa que você tá fazendo algo tão incomum assim, tão anormal assim. Porque, fala assim, você já sabe como que é o corpo do homem, da mulher. Às vezes rolou, como eu falei, rolou nudes. Sim. Ou se não, rolou muito mais coisa sobre isso. Né? Quantas mulheres você já teve, quantos homens você já teve. Um homem pergunta pra outra. Você faz com preservativo, você faz sem preservativo. Você já vai sabendo tudo. Mas você chega no restaurante, o prato tá na mesa. Você não tem que esperar o cozinheiro. Você não precisa nem fazer seu pedido. Já tá até feito, né, no mundo digital. Verdade. A pessoa já sabe o que a outra gosta de comer, prato preferido, se bebe, se não bebe, o que bebe. Ela, na verdade, o encontro hoje é para tirar a prova daquilo que você combinou na internet. Não é para você se conhecer. É para você tirar a prova, para você garantir que tudo aquilo que você viveu no ambiente digital é realmente verdade. Se ele tem o olho da cor que ele tá lá, ou é um filtro, ou ela, né, se o dente dela é tão branco assim, ou se ela é tão alta assim, né, se a cintura dela é tão fina. E assim, e se ela é tão legal assim. Então a gente vai mais para concluir, né, tirar a prova, garantir que tudo aquilo é verdade, do que conhecer a pessoa. A gente já conhece a pessoa, às vezes com mais intimidade, do que uma pessoa que saiu 10 vezes com a pessoa. E é verdade. É verdade. Porque de repente pela internet você tem liberdade para conversar sobre coisas, Michele, que você jamais conversaria pessoalmente. Exatamente. Você não fala.
Quando você tá pessoalmente, você quer impressionar. Você quer impressionar, aquele primeiro encontro, caras fingir a loucas, santa. Não é? Você quer E fazer... os homens ser aquele, o cara, O alfa, né? O né? alfa, abre porta de carro, depois, Então. o príncipe virou o sapo. Na internet já as pessoas às vezes em alguns momentos elas talvez sejam até mais verdadeiras, né? Dependendo como você pega, por exemplo, se alguém vem conversar com você num momento onde você está carente, você está depressiva, você acaba abrindo coisa pra pessoa na internet, você fala, rapaz, eu não acredito que eu falei tudo isso pra essa menina. E Esses dias eu saí, você se abre com a pessoa sem eu fui num menos restaurante, conhecer. Caribe, eu passei pra ir no banheiro, um cara gritou lá no fundo, ela não é um fake, ela existe, ela não é um fake. E o cara ficou assim. Eu falei, gente, que absurdo, o cara achou que eu era um fake. Então, Aí eu achei aquilo, falei assim, nossa, cada coisa que a gente as pessoas estão escuta. assustadas porque você não viu aqueles filtros do TikTok agora que muda praticamente toda a feição da pessoa? Se a pessoa que só criar um conteúdo naquilo ali, ela não existe, ela é um fake mesmo. Ela é um fake Daí mesmo. a pessoa fala assim, ela não existe mesmo, né? Ele assustou, ele levantou, ele saiu do lugar, ele começou a falar bem alto. Ela existe, ela não é um fake. Eu fiquei morrendo de vergonha. A internet, ela realmente veio para mudar, e se a gente não se adaptar a essa nova realidade, nos negócios, no relacionamento, na família, no modo de criar seus filhos, em tudo, a gente fica para trás e muitas coisas vão se acabar. Muitas coisas vão se acabar, porque a gente não vai saber como lidar. É uma realidade totalmente diferente. Todos os livros, todos os manuais, todos os conselhos, eles não é que eles estão precisando ser ajustados. Eles estão precisando ser trocados. É como se você pegasse uma biblioteca de uma escola, tacasse fogo e fizesse uma outra só de computador. Aquilo que você aprendeu no passado não serve mais para nada. Essa inteligência artificial, você viu o que está fazendo no mundo? Então. Ela vem para substituir as coisas. Então, assim, você é advogado, não precisa mais de um diploma. Você pergunta pro site GBT. Você pergunta para assim, ó, eu quero me separar da minha mulher tem tantos anos, você conta a história inteira, ele pega, analisa, mas joga todas as leis e já pronto. Faz contrato. Você fala, eu quero comprar o carro, você fala não sei o que, ele já faz o contrato, você só manda imprimir. Isso. Você não precisa mais de um advogado para fazer contrato. Não. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que se adaptar e criar regulamentos, não censura, um regulamento para que o relacionamento continue existindo, para que a gente não se torne pessoas depressivas, Jamais carentes. podemos ficar depressivos. Já pensou? Deus me livre. Aí a máquina substitui. Sou depressão, né? Eu tô com um pouco de gripe. Eu Tô saindo também, de eu uma acho que o gripe. ar tá bem gelado. E também firme aqui. Me desculpa pelas vezes que eu Então, tossi. gente, estamos aqui com o Caribe Tarson. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Armádio, a Fecha Escova, a Auto Check Vistoria, Império das Placas, Dr. Emerson Cícero, Fortrave e Pool Center Piscinas. Boa noite, gente. Um beijo. Um abraço, obrigado.